Hoje é a nossa sexta lição e nós temos um novo versículo. O versículo da nossa lição de hoje é: Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Está em Salmo 119, versículo 47. E a lição de hoje tem o título de Deus escreve na pedra. É a parte 1 dessa lição. A tia Ellen vai falar sobre a parte 2. Mas você pode encontrar essa lição na sua Bíblia. Você vai abrir no livro de Êxodo, é o segundo livro da Bíblia, no capítulo 19. Você vai ler todo o capítulo 19 e no capítulo 20 você vai ler até o 11, até o versículo 11. Corre lá, vai ler na sua Bíblia, porque mesmo que Tia Dé explique aqui com muito cuidado, com muito carinho, a palavra de Deus, ela sempre traz algo especial para a nossa vida. Então, não perca tempo, vá lá, leia esse texto na sua Bíblia. Depois da nossa lição, você vai lá e confere, tá bom? O nosso versículo diz: Terei prazer nos teus mandamentos. Mas você sabe o que são mandamentos? Bom, mandamentos são leis. E leis, elas foram criadas para serem obedecidas. E os mandamentos do Senhor não são diferentes. Eles são criados para serem obedecidos. E quando Deus tirou aquele povo do Egito, né? Tirou aquele povo da escravidão, aquele povo imenso, já aquela grande nação, né? Ele queria ter um relacionamento especial com essa nação. Por isso que ele escolheu o povo de Israel desde Abraão, porque ele queria um povo especial, um povo dele, né? Um povo que fosse o povo de Deus. Então ele precisava ter um relacionamento especial com este povo. Então ele criou uns mandamentos, ele criou leis para que este povo obedecesse e seguisse essas leis. E nós hoje vamos aprender as 4 primeiras leis que o Senhor deu a este povo. Num dia muito especial, Moisés subiu ao monte, um monte chamado Monte Sinai, e lá Deus escreveu com a própria mão esses mandamentos, essas leis. E Moisés estava sozinho ali no monte. As pessoas só viam trovão, relâmpagos, uma nuvem escura que cobria todo aquele monte. O povo estava no pé do monte, afastado, porque ninguém poderia se encostar no monte. Então Deus ali se revela a Moisés, né? E ele dá esses mandamentos. Então, justamente hoje, nós vamos aprender os 4 primeiros mandamentos. Crianças, guardem esses mandamentos no coração de vocês. Eles são a base da nossa vida cristã. Quando nós seguimos esses mandamentos, principalmente esses 4 que Tia Dé vai falar hoje, que é o nosso relacionamento com Deus, nossa vida é uma vida bem feliz, uma vida bem tranquila. Porque quando nós obedecemos ao Senhor, nós somos bem-sucedidos em tudo que nós fazemos. Então, guardem no coração esses mandamentos, decorem, porque quando a gente for fazer a nossa revisão, nós vamos cobrar esses mandamentos todos, não é? São 10 e agora a gente vai aprender só os 4 primeiros, tá bom? Talvez você ainda tenha dúvidas o que sejam leis. Eu vou dar um exemplo para vocês sobre algumas leis de trânsito. No trânsito, vocês têm algumas placas de sinalização. Essas placas de sinalização são para serem obedecidas. Vocês já viram semáforos, faróis, quando o carro está numa estrada e aparece o semáforo com aquelas 3 corzinhas, né? O verde, o amarelo e o vermelho, que indicam assim: verde você pode passar, amarelo atenção e vermelho pare. Então, se o carro não parar no vermelho, provavelmente ele vai causar um acidente, né? Quando está verde, ele pode passar tranquilo. E atenção, é porque o farol vai fechar e se você não parar, você vai causar um acidente da mesma forma. E juntamente com o farol existem as placas, né? Que elas informam também o que o motorista pode e o que não pode fazer. Tem placas para pedestre também. Então, por exemplo, essa placa aqui tá ao contrário, mas está escrito aí, pare. Essa placa indica que você tem que parar antes de atravessar um cruzamento ou entrar em uma rua. Então, é para você parar.
Então, a mesma forma, se você não para e você não olha para ver se não está vindo carro, você pode causar um acidente. Esta outra aqui, ó, proibido estacionar. Então, onde tem essa placa, quer dizer que você não pode parar. É proibido estacionar ali. E se você estacionar, você pode ganhar uma bela de uma multa. E esta placa aqui, ó, é uma placa de velocidade. Ela indica qual é a velocidade máxima que você pode ter numa via. Então, o carro ele não pode passar, por exemplo, de 80 km por hora se essa placa tiver numa via, né? Se existir essa placa ali, você não pode, o motorista não pode passar de 80 km por hora. Ele pode ser multado também. Geralmente, essas placas existem porque há um tráfego maior de pessoas. Há escolas, onde passam várias crianças e animais. Então, se a pessoa vai muito rápido, fica difícil frear se alguma criança atravessar correndo, algum animal atravessar correndo. Então, essa placa de quilometragem, ela é importante para que as pessoas não andem correndo nessas vias. Vocês entenderam a importância das leis, crianças? Quando a gente desobedece às leis, a gente sofre consequências de uma multa a um acidente grave, né? Que você pode causar, sofrendo com a perca da sua própria vida ou até de outras pessoas. E com os mandamentos do Senhor não tem diferença, crianças. Quando Deus colocou esses mandamentos ali para o povo de Deus, Ele queria que o povo obedecesse à risca. Porque desses mandamentos dependeriam todo o nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Então, quando Deus deu essas leis, foi para que o povo fosse feliz. Não para que o povo continuasse escravo, né, dessas leis. Às vezes as pessoas não gostam de obedecer leis, mas as leis são importantes. Você já imaginou se a gente fizesse o que a gente quisesse e não existissem leis? Que bagunça que ia ser o nosso mundo? Nossa, tem coisas tão básicas, se não colocar lei, as pessoas não seguem, não é? Então, eu lembro, parece que agora não é tão assim, não sofre penalidade, continua sendo obrigatório, mas não sofre penalidade, que é a lei do cinto de segurança. Quem fosse pego sem o cinto de segurança era multado. Uma coisa tão básica, tão lógica, né? A cadeirinha também, as crianças pequenas não podem ir no banco da frente, tem que ir atrás de uma cadeirinha. Teve que se criar lei para que isso fosse obedecido, porque as pessoas não estavam obedecendo. Então acontece muito isso. Existem as leis e muitas pessoas não obedecem. Mas crianças, as leis são para serem obedecidas. E as leis de Deus, mais ainda, com mais vigor. Então, é muito importante que vocês aprendam essas leis, guardem no coração e obedeçam. Como nós falamos anteriormente, Deus entregou a Moisés 10 mandamentos. Os 4 primeiros são deveres para com Deus e os outros 6 são deveres para com o nosso próximo. Então, claro que Moisés não recebeu do jeito que está aí, as tábuas da lei, que é só um exemplo, é só um modelo, para que você, criança, entenda. Então, foram 4 mandamentos, e nós vamos falar esses 4 mandamentos separadinhos, né? Mas Tia Dé colocou aqui nessa tábua para vocês entenderem. Claro que Deus não colocou figuras, Deus escreveu, né? Deus escreveu em letras. Mas nós vamos colocar as figuras porque além de algumas crianças não saberem ainda ler, as figuras ajudam a memorizar. Então, a gente vai falar sobre cada um deles especificamente para que você guarde bem na memória e veja a importância desses mandamentos. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Essa foi a primeira lei ou o primeiro mandamento que Deus deu ao povo. Os israelitas jamais deveriam adorar outro Deus, que não o verdadeiro Deus, o Deus que libertou aquele povo e que estava com ele o tempo todo. Sabem, o nosso coração é cheio de pecado e por causa disso, na maioria das vezes, deixamos que outras coisas ocupem o lugar de Deus na nossa vida. Por isso, Deus deu esse mandamento, que também é para nós. Jamais nós devemos deixar que outras pessoas, outras coisas, ocupem o lugar de Deus no nosso coração.
Nem o time de futebol, nem o joguinho de videogame ou de computador que a gente mais gosta, nem o coleguinha, nem os nossos pais devem ser mais importantes. Apesar deles serem legais e pessoas boas, né? Eles não são melhores ou maiores que o nosso Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, todas, todas. Então nós devemos amar o Senhor, nós devemos colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, né? Deus é a fonte de todas essas coisas boas que nós amamos, né? Eu sei que você ama o papai e a mamãe, ama a vovó, ama brincar, né? Ama os seus amigos. Mas Deus é que nos dá todas essas coisas. Ele é maior do que tudo isso, né? Mesmo que você tenha algo muito precioso, Deus é maior porque foi Ele que deu esse presente ou algo que você tem muito valioso. Foi Ele que deu, Ele que permitiu, né? Ou o pai ou a mãe, alguém dá para você, tá bom? Deus é o único que merece todo o nosso amor e toda a nossa atenção. Não que nós não devemos amar as pessoas, não devemos gostar dos nossos amigos, não devemos gostar e agradecer pelas coisas que nós temos. Mas nós temos que ter em mente que Deus é o único que merece todo o nosso amor e toda a nossa atenção. Nada pode ser maior que Deus na nossa vida. O segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura. No segundo mandamento, Deus proíbe o povo de fazer imagens e adorá-las no lugar de Deus. Deus falou isso porque imagem nenhuma, nem de figura, nem de escultura, nem de pedra ou de madeira, pode representá-lo, já que ele está muito acima da nossa capacidade humana de criar algo. Aqui, mais uma vez, Deus deseja e deve ocupar o centro do nosso coração. A palavra de Deus diz que Deus é espírito e importa que os adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade. Sendo espírito, Deus não tem forma. Então, como é que você vai criar uma forma feita de algo que Deus criou, que é madeira, ouro, prata, pedra, seja lá o que for, e dizer que aquilo é um Deus? Então, não existe forma de adorar a Deus através de uma imagem. E, além disso, se nós fizermos isso, mesmo que você tenha uma imaginação muito fértil, aquilo não vai ser Deus, né? Porque Deus que criou todas essas coisas. Imagina as pessoas que fazem um Deus de madeira, um Deus de pedra e colocam ali na casa delas e adoram aquele Deus. Quem criou todas essas coisas foi Deus. Como é que aquilo pode ser um Deus, não é? Então, as pessoas que adoram imagens, elas não entendem ou não conhecem a palavra de Deus. Porque Deus diz para não fazer imagem de escultura e não adorá-las. Então, crianças, quando vocês verem alguém adorando alguma imagem, com jeitinho, com amor, diga que lá em Êxodo, na palavra de Deus, diz que é ordem do Senhor não adorar imagens. E o terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Olhem só que interessante. Deus estava querendo respeito pelo seu nome. Falar de Deus é coisa séria. Quando o chamamos, Ele está conosco. Por isso, o nome dele não pode ser usado em brincadeiras, em mentiras ou coisa assim. Era isso que Deus estava ordenando ao povo, que Deus não usasse seu nome em vão, ou seja, sem seriedade, por brincadeira ou por falsidade. Crianças, vocês já pararam para pensar que quando vocês recebem Jesus como Salvador de vocês, no coração de vocês, vocês são chamados filhos de Deus? Porque todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, ele é chamado de Filho de Deus. Que ele crê que Jesus é o seu Salvador e que ele morreu pelos nossos pecados e que ressuscitou, ele é chamado de Filho de Deus. Quem aceita Jesus como seu Salvador é chamado de Filho de Deus. Você já imaginou um Filho de Deus que leva o nome de Deus, falando mentiras, xingando as pessoas, falando palavrões? Você já imaginou? Já imaginou que coisa terrível? Então, crianças, quando a gente for colocar na nossa boca o nome de Deus, a gente tem que ter muito cuidado e muito respeito.
Você imagina que Deus é todo-poderoso, criou os céus, a terra, que nos criou. Quando nós vamos orar, nós fechamos os nossos olhos, abaixamos a nossa cabecinha por reverência, porque nós sabemos que Deus ele é muito grande, muito glorioso, não é? Então, quando nós formos falar de Deus e quando nós formos pensar em Deus, a gente tem que pensar com muita reverência, com muito temor e com muito amor também. E o quarto mandamento é: lembra-te do dia de sábado para o santificar. A palavra sábado na Bíblia significa descanso. O que Deus queria com este mandamento era que o povo tirasse um dia da semana para descansar e nesse descanso ele deveria parar um pouco aquilo que fazia, o trabalho, por exemplo, e pensasse mais em Deus e dedicasse esse dia para adorar a Deus. Essa ordem Deus já tinha dado desde a criação do mundo. É o que acontece conosco aqui no dia de domingo. Deixamos de ir à escola, alguns deixam de trabalhar e vamos à casa do Senhor. Aqui adoramos a Deus juntos, por isso é importante ir à igreja. Muitos dizem que podemos adorar ao Senhor em casa, e nesses dias de pandemia é o que muitas pessoas têm feito, não é? Pois é, mas ele está em toda parte, não é verdade? Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. E podemos adorá-lo sim, em qualquer lugar onde estivermos. Porém, na casa de Deus, quando estamos juntos, com o mesmo objetivo de adorar, é tão maravilhoso, não é? Quanta saudade, como eu tenho sentido falta das nossas escolas bíblicas presenciais. E até nos momentos de culto mesmo, eu agradeço muito a Deus por podermos estar indo à igreja para adorá-lo. Mas assim, tão separadinhos, tão distantes, sem poder abraçar, é tão difícil, não é? Como é bom a comunhão da igreja, como é bom poder estar na casa do Senhor. Olha, é claro que nós devemos adorar o Senhor todos os dias. Independente de domingo, o Senhor deve ser adorado todos os dias, nos nossos lares, nas nossas casas, onde estivermos, não é? Mas separarmos esse dia especial, o dia do Senhor, para dizer o quanto nós gostamos dele, o quanto ele é importante para nós, é ordem, é mandamento do Senhor. É aquele dia especial, onde a gente não vai para clube, porque a gente teve a semana toda, teve o nosso sábado, né? Nós tivemos a semana toda para estudar, muitos para trabalhar, para fazer o que a gente quiser. Mas no domingo é o dia do Senhor, é o dia de separar tempo para, quando pudermos novamente, né, irmos à casa do Senhor, para buscá-lo, para adorá-lo, para pensarmos nele, para dedicarmos esse dia especialmente a ele. É um dia especial, não é? O domingo é um dia especial. É o dia do Senhor, é tão gostoso o domingo. Eu acho que é o dia mais gostoso da semana. E você? Você gosta do domingo? O domingo é um dia especial para você? É um dia que você dedica realmente para buscar ao Senhor? Crianças, nesta lição, então, nós aprendemos os 4 primeiros mandamentos. Esses mandamentos que indicam os deveres que nós devemos ter para com o nosso Deus. E também aprendemos um novo versículo, não é? Este versículo, ele diz que terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Vocês sabem o que quer dizer a palavra prazer? Prazer é algo que você sente quando você faz uma coisa que você gosta muito. Aquela sensação gostosa, agradável, é prazer. Quem escreveu este versículo disse que teria prazer, que gostaria muito dos mandamentos de Deus e mais, que amava o que Deus ordenava. É assim que tem que ser conosco também. Devemos ter prazer em obedecer a Deus. Devemos ficar felizes por suas ordens, pois elas nos ajudam a agradar-lhe, mesmo que algumas vezes o nosso coração não se sinta bem. Queremos que a nossa maior alegria esteja em obedecer ao nosso Deus, que nos ama mais do que tudo. Por isso queremos amá-lo também, de todo o nosso coração. Vamos orar, crianças. Querido eterno Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por mais essa aula, por mais essa lição tão preciosa, Senhor Deus, que aprendemos na Tua Palavra.
esses 4 primeiros mandamentos que nos ajudam, Senhor Deus, a nos relacionarmos com o Senhor, Pai. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a entender e compreender a importância desses mandamentos, que eles sirvam de base para a nossa vida, Senhor Deus, que nós possamos nos lembrar deles sempre, Senhor Deus, em tudo que formos fazer, ó Pai. Ó Deus querido, que o Senhor possa abençoar cada criança, Senhor Deus, que está ouvindo esta lição, Senhor Deus, que ela possa compreender, Senhor Deus, que o Senhor nos ama e porque o Senhor nos ama tanto, o Senhor nos dá as leis preciosas para que possamos ser felizes, ó Pai, com o Senhor e com o nosso próximo. Ó Pai amado, de todos esses 4 mandamentos, Senhor Deus, que o dia do Senhor, ó Pai, que hoje, o domingo, Senhor Deus, seja respeitado, Senhor Deus, e obedecido, Pai. Quando muitas igrejas, Senhor Deus, e muitas pessoas têm negligenciado o dia do Senhor, que nesse dia, Senhor Deus, nós possamos lembrar que é ordem Tua, Pai, de separarmos um dia especial para Te adorar, Te buscar, aprender mais do Senhor. Ó Pai amado, que possamos esquecer todas as coisas deste mundo, Senhor Deus, os nossos afazeres, Senhor Deus, os nossos trabalhos, para pensarmos mais no Senhor, para dedicarmos mais este dia ao Senhor, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja falando a cada criança, a cada pai, a quem ouvir, Senhor Deus, esta mensagem, esta lição, para que Ele possa estar trabalhando na vida de cada pessoa, que realmente possamos amar o dia do Senhor, que possamos separar esse dia para o Senhor, Pai, que possamos dedicá-lo ao Senhor, Pai. Que este domingo seja um domingo abençoado, meu Deus. Que o Senhor abençoe, Senhor Deus, cada criança da nossa classe, cada pai, cada responsável, Senhor Deus. Ó Pai, que cada pessoa e cada criança, Senhor Deus, possa realmente, Senhor Deus, se preocupar em buscar o Senhor de todo o coração, Senhor Deus, de amar ao Senhor acima de todas as coisas, de não ter ídolos no seu coração ou fora dele, Senhor Deus, de honrar o nome do Senhor, Pai, não falar, Senhor Deus, de forma desonrosa e não ter uma vida desonrosa, Senhor Deus, sendo servo do Senhor, Pai, e buscando o Senhor de todo o coração, Pai. Ó Deus amado, que nós possamos, Senhor Deus, nesse dia, Senhor Deus, lembrar, Senhor Deus, das maravilhas que o Senhor tem feito. Como aquele povo lembrava de tudo aquilo que o Senhor tinha feito a eles, Senhor Deus, os libertando, cuidando deles naquela caminhada. Que nós possamos lembrar também de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, Senhor Deus, o cuidado, Senhor Deus, a proteção, o sustento. Que tudo, Senhor Deus, nós possamos, Senhor Deus, agradecer e reconhecer que vem das Tuas mãos, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, a nossa salinha, abençoa os professores, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, todas aquelas crianças que não fazem parte da Joias de Cristo, mas que estão tendo a oportunidade de ouvir essas lições, ó Pai. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos guarde, o Senhor nos livre de todo mal. Te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos guardado, nos ajudado, Senhor Deus. E te pedimos todas essas coisas, Senhor Deus, na certeza de que o Senhor nos ouve, na certeza de que o Senhor nos ama, de que o Senhor tem cuidado de nós, não em nosso nome, Pai, porque nós não somos nada e nada merecemos do Senhor, mas pedimos no nome daquele que se entregou, morreu em nosso lugar aqui, ali naquela cruz, Senhor Deus, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Te pedimos no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Então, crianças, chegamos ao final de mais uma lição, graças ao nosso Deus. Que lição gostosa! Eu espero que vocês tenham gostado também. Eu espero que vocês estejam fazendo as lições, as tarefinhas. Eu espero que vocês estejam decorando os versículos. São versículos pequenos, fáceis. Então, eu espero que vocês estejam decorando. Eu estou muito feliz com as crianças que têm postado, né, as tarefinhas e têm compartilhado. Parabéns para vocês que têm feito isso, né? Eu estou muito feliz também com os encontros lá presenciais lá na igreja com tia Tina.
Então, graças a Deus, crianças, nós, apesar dessa pandemia, desse distanciamento, nós estamos conseguindo nos encontrar, conseguindo aprender a palavra do Senhor, que eu acho que é o mais importante. Então, Deus abençoe você, te dê um domingo abençoado, que você seja muito feliz. Amanhã é feriado, né? Então, aproveita também. Eu espero que você possa aproveitar esse feriado, né? E com a graça de Deus, no próximo domingo a gente está aqui com mais uma lição. Tia Ellen vai trazer pra gente. E que Deus abençoe você até lá. Um beijão bem grande. Um bom domingo, crianças.